partir de agora, você vai acompanhar a última reportagem da série Amor de Bandido, que traz à tona um assunto polêmico, o nome é difícil de falar, já aprendi. Hibristofilia. Trocando em miúdos, a hibristofilia é uma atração, é a atração que uma pessoa sente por outra que tem perfil criminoso. Hoje nós vamos conhecer a advogada criminalista e escritora Érica Bruns, que fez um livro sobre esse assunto. Vem comigo, Anselmo. Rafael Leite é a repórter. Você acompanha a partir de agora a última reportagem da série Amor Bandido. Meu príncipe, a saudade aumenta a cada dia que passa e meu amor também. Te espero por cada segundo do dia. Minha vida sem você não tem graça nenhuma. Mesmo que você tenha cometido crimes, não vou te deixar. Estou com você nessa sua caminhada. Vou te visitar todos os domingos, como se fosse ver o amor da minha vida. Meu bandido favorito, tô te esperando. É longa, mas não é perpétua. Logo sua liberdade vai cantar e juntos vamos estar no mundão. Em sua vitória, vem que vem pro mundão. Te amo. Atração sexual ou desejo por pessoas com um perfil criminoso. Essa é a definição da hibristofilia. Uma palavra do português pouco conhecida, mas que ganhou destaque na literatura paraibana. Escrito por uma advogada, o livro Os Paradoxos do Amor Bandido foi inspirado em uma cliente de Érica Bruns que só gostava de criminoso preso. Foram 7 anos de estudo até a obra nascer. Eu me motivei para escrever essa obra porque eu não encontrei literatura, nem no Brasil, nem no estrangeiro, que falasse sobre isso. E eu tenho notado nas minhas entrevistas que há um desconhecimento muito grande sobre esse fenômeno, né, que é a hibristofilia. Então eu acho que é importante as pessoas conhecerem e saberem um pouco sobre isso. No livro, o leitor é convidado a conhecer 5 histórias reais de advogadas criminalistas paraibanas que se apaixonaram pelo cliente. São histórias verídicas e que mostram que essas mulheres, apesar de terem já uma família formada, terem filhos, terem uma vida que todo mundo poderia dizer o que é que está faltando para elas se envolveram com os clientes e tiveram relacionamentos. E por terem essa parafilia, né? São portadoras da hibristofilia. Para compreender um pouco mais sobre este polêmico tema, procuramos um médico psiquiatra. A gente tem diversos tipos de parafilias, né? E uma delas é a hibristofilia, que é uma atração por uma pessoa que tem um histórico criminoso, né? Muitas vezes por estar preso. Tá? Então, assim, é algo que realmente atrai muita gente. Tem casos muito famosos, por exemplo, o Maníaco do Parque, aqui no Brasil, né? Foi um caso muito famoso em que ele recebia mais de 1000 cartas mensais, assim, de mulheres querendo conhecê-lo, e todo um romance, mesmo sabendo que ele tinha praticado diversos crimes, exatamente com a questão da mulher, do estupro, né? de raptar, enfim. Apesar de ser minoria, mulheres hibristófilas, segundo o Dr. Tiago Guedes, buscam ajuda em consultório médico. E muitas vezes elas procuram não por estar apaixonadas por um criminoso, elas procuram por algum outro problema que está acontecendo na vida delas, muitas vezes uma depressão, uma crise de ansiedade, né? Então, choros compulsivos, e aí vem a gente conversando, a gente vai entendendo o que está acontecendo, e aí quando surge realmente a parafilia ali durante a consulta, né, que ela realmente se abre um pouco mais para falar sobre isso. Em um dos capítulos da obra, a escritora detalha 6 tipos de hibristófilas. É a busca por proteção, é aquela mulher que aqui fora ela se sente desprotegida e ela acha que ela tendo um marido que está recolhido, ela vai ser protegida. E algumas delas elas dizem, se tiver algum problema comigo, basta eu ligar que ele chega e resolve a história. Esse é o primeiro tipo. O segundo fala do resgate por meio do amor. São mulheres que acreditam que, inclusive as advogadas aqui, acreditam que aquela pessoa só teve aquela conduta porque não teve oportunidade. Então assim, não, mas se eu proporcionar um emprego para ele, ele vai mudar, ele não é assim. Tem algumas que querem projeção social. Então é aquela mulher que ela vai querer aquele homem que está na mídia. Ela quer os holofotes dele.
Tem um quarto que é a rejeição social gera inclusão no cárcere. Eu entrevistei algumas mulheres e eu dizia assim, mas por que ele e não um homem que está solto? Ah, porque aqui fora ninguém me viu. Então, quando ela é excluída aqui, ela se insere no cárcere e ela tem um homem que vai amá-la, porque ele só tem ela. E ele a trata como uma princesa. O quinto é a mulher que está no controle da relação. É aquela mulher que geralmente ela foi abusada aqui fora, ela foi violentada, quando ela sofre também agressões físicas. Então ela decide não se relacionar com um homem que está solto, mas com um preso, porque o preso ela está no controle. Ela vai o dia que ela quer, se ele for chato ela não vai mais, então ela se sente segura por ele estar guardado e não machucá-la mais. E o último tipo é a mulher que é movida pela adrenalina. É aquela que quer que o homem proporcione emoções para ela. Então, ela nunca vai querer se relacionar com um homem que está quietinho, que tem um emprego estável. Ela gosta da emoção. A advogada Érica Bruns já prepara uma segunda publicação. Para esse segundo livro, eu tenho relatos incríveis de pessoas que são professores nas unidades prisionais e que se apaixonaram. Eu tenho relatos de assistentes sociais que se apaixonaram. Não há tratamento específico para hibristofilia, mas o psiquiatra sugere o uso de medicamentos e sessões de terapia para doenças que podem surgir associadas. Precisa procurar realmente ajuda, procurar conversar mais sobre isso. É um assunto que a gente não vê muito na mídia, não vê ninguém falando sobre isso, que a gente precisa conversar. E que, sim, ela precisa de ajuda, precisa procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, vai conseguir realmente ficar pelo menos um pouco mais consciente das atitudes dela, das escolhas que ela está fazendo. Riscos que elas estão dispostas a enfrentar por amor. Não tinha medo de morrer, não tinha medo de ser presa, não tinha medo de nada, absolutamente nada, nada, nada. O que me instiga é o proibido, o perigo. Eu não me arrependo de nada, se fosse para fazer tudo novamente. A pessoa que eu tenho, que é bandido, me completa. Antes de comentar, eu quero aqui deixar registrada aqui como ficou boa essa matéria, como ficaram bons esses VTs. Parabenizar toda a equipe que se envolveu na produção dessa série. Raíssa Silva produziu, Érica Leal e Vani Leitão editaram texto e imagem junto com o Anderson Fernandes, que quem finalizou tudo. Berg Souza, cinegrafista, Rafael Leite, repórter, e toda a equipe que abraçou essa pauta. Eu recebi o livro da doutora Érica e eu fiquei impressionado com as histórias. E quando eu li o livro, quando eu trouxe esse livro, quando eu vi esse livro, eu fiz questão de trazer aqui para a redação. Digo, gente, isso aqui dá uma série fabulosa de reportagens, porque é um tema que nunca foi abordado aqui na Paraíba. E aí, eu costumo dizer o seguinte, foi o que eu disse agora há pouco fora do ar, uma ideia sozinha não adianta, é preciso de gente que execute. Então, por isso que eu estou fazendo questão aqui de registrar cada profissional que se envolveu na produção dessa série, e esse resultado está aí, fabuloso. Parabéns a toda a equipe, muito orgulho de tê-los todos como colegas. Sobre o assunto em si, sobre essas mulheres em si, nossa intenção aqui não é julgar ninguém, tá? Não é a nossa intenção. Eu acho que quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, eu sempre digo isso, quando você aponta o dedo para uma pessoa, vem 3 apontando para a gente de volta. Então, acho que apontar, julgar, rotular, não é o caminho. São mulheres conscientes do risco que elas correm,
Elas sabem todos os riscos que estão sujeitas. Elas sabem, são conscientes. Elas são conscientes que se apaixonaram por criminosos. Elas são conscientes que são apaixonadas por bandidos. E que é aquela história, gente. Por mais que a gente fale, comente, não se envolva, no coração ninguém manda. Ninguém manda no coração. O coração não tem um botãozinho de pode, não pode, apaixona, não apaixona. Não existe isso. No coração da gente não tem filtro de quem é a pessoa, quem é a outra pessoa. Então não cabe aqui a gente julgar ninguém. Elas sabem os riscos que estão expostas, mas se apaixonaram. Amam. E a gente mostrou essa reportagem para contar para vocês que isso existe. E que isso é mais comum do que a gente imagina. Eu me surpreendi com as histórias. Eu me surpreendi com os relatos de verdade. Parabéns também à doutora Érica Bruns pela qualidade editorial do livro. Parece que você encontra esse livro na Livraria do Luiz. Se não me engano, o livro é Os Paradoxos do Amor Bandido. Acho que na Livraria do Luiz tem para vender. Recomendo a leitura para conhecimento mesmo, para entendimento do tema.